quanto mais você entende do negócio, quanto mais você entende da área que você tá, melhor você vai ser. Hello Web, tudo azul por aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperte o Play, episódio especial, Aperte o Play no RH, e hoje nós temos uma convidada maravilhosa, Marcela Zaiden, diretora de pessoas do G4 Educação, que está dando a graça aqui pra gente, ó. Esse episódio é um patrocínio da ABRH Bahia e da Peopleflix. No mundo tech somos people. Marcela, seja bem-vindo ao nosso podcast, obrigado pela presença, eu estava ansioso para te conhecer, saber detalhes da sua jornada, já estou sabendo que você é aqui da terra, da Bahia, de Feira de Santana para o mundo. Me conte, está tudo bem com você? Sou baiana, graças a Deus, Lucas. Eu sempre falo isso. Todas as vezes que me perguntam, você é baiana? Falo, sou, graças a Deus. Então, sou da terrinha, sou conterrânea. Tem aí uma trajetória passeando entre Rio, chegando em São Paulo, Sim. Mas o meu pezinho tá aí na Bahia. Que legal a gente ver assim, pessoas do Nordeste alcançando algumas posições. Outro dia eu conheci a diretora de pessoas do Facebook, ela também é baiana, Fernanda. E assim, muito legal. Baiana também. Em breve ela vai estar aqui com a gente no podcast, eu falo pra ela toda hora, Fernanda, vamos. Tá difícil, mas eu vou trazer ela pra cá. E me conte, como foi essa jornada? Fernanda, venha! Venha, Fernanda! E como foi essa jornada sua na área de pessoas? Como é que você entrou na área? Conta um pouquinho da sua trajetória. Conto, Lucas. Sim, eu costumo sempre falar que eu não tive aquela trajetória padrão, Sim. né? Porque o normal, natural. É normal porque eu sou psicóloga, então o natural da nossa trajetória é a gente faz psicologia, aí faz estágio na área de RH Sim. e naturalmente caminha para esse rumo. Uhum. Diferente disso, eu fiz todos os meus 5 anos de faculdade em pesquisa científica. Uau. E fiz em psicologia jurídica. A pessoa não Nossa. queria RH, a pessoa não queria clinicar, a pessoa queria ser psicóloga jurídica. Essa era a minha ideia, essa era a minha invenção. E você fez aonde? Peraí que agora eu tô fazendo conta aqui. Rui Barbosa. Peraí que eu tô fazendo conta agora aqui. Será que fomos contemporâneos? Tô fazendo conta aqui. Você também fez Rui? Não, Peraí, me conta. Eu fiz Unifax. Eu fui da primeira turma da Unifax. Nossa. Olha, de 2000 e... Não, cara, e aí o bicho pegou. Agora a conta vai ser mais longa. Então vamos, vamos travar aí. Eu formei em 2002. Eu formei em 2010. Temos uma diferença. Detalhe eu tenho uma certa senioridade aí, né? Não falemos de idade. Exatamente. Por favor, Lucas. Vamos pular essa parte. Vamos. Pensa que no G4 Educação eu só trabalho com gente jovem. Sim. Então, assim, eu sou a tia do rolê. Vamos pular essa parte que é melhor. Outro dia, Marcela, eu fui fazer um evento com engenheiros e um virou pro outro e falou assim, o tio mandou fazer aquele negócio. Eu fiquei deprê, viu? Já fui denominado tio em um evento. Isso me causou reflexões profundas. Lucas, vou te falar uma coisa. Você tem filhota, você me contou, já entrego logo. Você não viu nada. É Léo. Daqui pra frente, é o Léo. Então, daqui pra frente é só pra trás. Pois é. Porque daqui pra frente, começa os amigos do Léo a te chamar de tio, aí você vai ver coisa. Não tô adaptado pra isso ainda. Deixa vir. Sim, você foi pra psicologia jurídica e foi parar no G4 Educação. Menino, eu tava na psicologia jurídica, aí do nada, por um motivo pessoal, completamente pessoal, né? Tive filho, casei, fui parar no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, eu falei, cara, acho que psicologia jurídica eu vou passar anos aqui penando para passar num concurso público. Sim. Vou ficar sem grana. Quer saber? Eu preciso de grana para sustentar essa criança. Fui fazer um curso de recrutamento e seleção por competência na FGV. Sim. Na época, 2010, estava começando a falar do modelo de recrutamento e seleção por competência. Sim. Ainda não era o auge desse modelo. E aí eu fiz um curso de, acho que se eu não me engano eram 2 semanas. Sim. Fiz várias conexões, baiano fala pouco, né? Se conecta fácil, nunca vi esse negócio. Saí de lá com umas 2 entrevistas de emprego. Uau. Pois bem, comecei a trabalhar uma semana depois, comecei a trabalhar em recrutamento e seleção, numa consultoria. Fiquei 6 meses numa consultoria, falei, cara,
Consultoria, você entrega o candidato e nunca mais sabe da vida dele. Uhum. Minha curiosidade não me permite isso. Eu quero saber se eu acertei, quero saber se eu errei, eu quero saber se a cultura, a pessoa se adaptou, se a pessoa não se adaptou, se a liderança gostou, não gostou, se a pessoa sentiu o fit cultural. Uhum. Eu quero saber o depois, eu quero Sim. entender da jornada, né? Naquela época não se falava de jornada, obviamente, né? Se Uhum. falava assim, eu quero saber da vida do candidato. Sim. Pois bem, 6 meses depois, migrei para trabalhar em empresa como analista de recrutamento e seleção. Uhum. E assim foi. São Era uma empresa assim 12, tradicional? 13 anos. Como é que era a empresa? Serviço? Era o quê? Olha, eu trabalhei primeiro em consultoria, Uhum. depois eu fui para a Profarma, trabalhar ali, era distribuidora, né, de Sei medicamentos. qual é. Passei um tempo ali. Depois eu fui para ThyssenKrupp, Conheço. empresa alemã. Suspensões, elevadores. A gente costuma conhecer o braço do steel. Uhum. Eu trabalhava, desculpa, a gente costuma conhecer o braço de elevator. Elevadores. Eu trabalhava no braço steel. Uhum. Então eu trabalhava onde eles faziam placa de aço para exportar. Então Sim. era super diferente. Uma planta no Rio de Janeiro de 5.000 metros quadrados, absurda, de todo o processo de fabricação de aço. Muito bacana, assim. Que legal. Quem nunca teve a oportunidade de vivenciar um processo fabril de ponta a ponta, eu realmente recomendo. Acho Sim. que é um baita conhecimento. Eu conheço a ThyssenKrupp, inclusive na parte de suspensões, porque eles também atendem Sim. a área automotiva. Eles têm uma história interessantíssima, né? Na Alemanha e tal. Eles são... Eles faziam tanque de guerra. Só para você ter ideia, eles têm uma cultura extremamente forte. Quando a gente fala de cultura organizacional, e com certeza, falando de G4, em algum momento a gente vai falar Sim. de cultura organizacional, trabalhar na ThyssenKrupp foi uma experiência para mim de cultura não só organizacional, mas realmente de país. Sim. Né? Você ter ideia lá, metade do board era brasileiro, a outra metade do board era alemão. Uhum. Então era um processo muito complexo de realmente de interações entre culturas muito, muito diferentes. Sim. Né? Desde uma cultura extremamente rígida, controlada de tempo. Eu lembro que eu atendia um COO que ele falava para mim, você tem 5 minutos para me dizer o que você precisa. Sim. E era contado, assim, tipo, faltam 30 segundos. Uhum. Se vire nos 30, Sim. literalmente. Uhum. Mas... É muito aprendizado, né? Eu trabalho muito com alemães e com dinamarqueses. E uma coisa que me surpreende são esses horários quebrados que eles botam, que às vezes eu acho que é pra testar a gente. Ó, a reunião é 10h57. E tá todo mundo lá 10h57. Eu falo, não, rapaz, isso aí foi um teste. Não é possível que é 10h57. Mas lá. Eles são muito diferentes. Eles são muito diferentes da gente, assim. Uhum. E eles sofrem com a nossa desorganização. Sim. Como a gente sofre, a gente acha que é teste com os horários quebrados deles, eles acham que a gente é muito... Eles acham não, né? Nós somos muito desorganizados em relação ao horário. Sim. A gente sempre começa a dizer assim, não, vamos dar aqueles 3 minutinhos para as pessoas chegarem. A gente já abre as reuniões aceitando e achando natural o atraso. Eu absorvi muito dessa questão cultural, assim. Hoje eu tenho um cuidado com a pontualidade. Eu até brinco, viu, Marcela? Eu chego nos eventos e falo assim, gente, é pontualidade baiânica, viu? Porque eu aprendi, assim, graças a isso eu tenho uma disciplina muito forte. Uma dica pra galera que tá ouvindo esse podcast, tem um trabalho de um psicólogo chamado Hofstede. Hofstede fez estudos sobre relações transculturais e como é que os negócios funcionavam. É muito legal e ele fala muito sobre essas diferenças culturais. O grande cuidado que a gente tem que ter, às vezes, é para não criar estereótipo, né? Porque a gente muda, né, esses aspectos. Criamos subculturas também, né? A gente se adapta. Eu costumo dizer que o ser humano se adapta a tudo. Sim. Se a gente tem o desejo de, a gente se adapta. Sim. A gente se adapta quando a gente muda de país, a gente se adapta quando a gente convive em ambientes diferentes. A gente se adapta desde que a gente queira se adaptar. Perfeito. Né? Muito bom. Faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso ser, do nosso... É uma capacidade do ser humano. Eu realmente acredito. Eu também falo sempre, assim, se eu não acreditasse na capacidade do desenvolvimento do ser humano, eu estava realmente na cadeira errada. Sem dúvida. Eu não poderia estar na cadeira que eu estou. Ia ser não aí... É possível. Eu vou botar até o... Chamadinha, né? É isso. É exatamente isso, Lucas. Sim, aí você foi da ThyssenKrupp,
de indústria para Fiquei na serviço. ThyssenKrupp, da ThyssenKrupp eu fui para Cosan, outra indústria, só que brasileira, né, dessa vez. Também para trabalhar ali dentro de uma parte fabril e tudo, Sim. produção de lubrificantes. Então, a diferença, saí de alemão para brasileiro. Apanhei pra caramba de mudança de cultura de novo. Aham. Depois de um tempo na Cosan, passei num processo para Focus Esportes, para Olha. trabalhar dentro da televisão, para trabalhar com a Nossa. galera de TV de esporte, que é assim, uma galera hard demais. Caraca, Tudo ao vivaço. como é que é esse negócio aí? Conta. Não, se a gente que tá aqui no podcast gravando, fica aqui tenso, olhando o Aham. tempinho, olhando tudo, imagina no esporte, que, cara, se perder um gol, acabou. É mesmo. Acabou, é um momento perdido, Sim, não tem sim. o que fazer. Sim. Um dos ambientes mais tensos que eu conheço é um Twitcher, né? Que é onde você grava ali, de fato, os eventos, os Aham. eventos esportivos. Então, é um momento ali, você tem são cerca de 15 a 20 pessoas, cada um ali com sua função, né? Então, um tá cortando, Nossa, são outro 20 tá pessoas. botando tiro. É absurdo, é uma mega Rapaz. produção. É muito gostoso, é muito gostoso. Então, ó, dica pro pessoal que tá ouvindo a gente. É. Se nunca teve oportunidade de conhecer Unidade Fabril, Tá aí. recomendo. Se nunca teve oportunidade de ver uma gravação de um evento esportivo, recomendo. É uma adrenalina absurda. Que demais. É tanta adrenalina como correr atrás do trio. É. E vem cá, como é ser RH do universo assim? Porque, ó, vamos lá, já vou trazer um viés aqui, uma dúvida. Você saiu de uma estrutura clássica para uma área que eu imagino que tem uma informalidade grande, né? Porque você foi para um negócio de velocidade, de até o tratamento, as relações. E aí? Que bug é esse aí? Me conte. Olha, eu acho que eu sempre digo que se tem uma coisa que tenho no meu currículo é situações diversas. São culturas diversas, empresas diversas, países de naturalidade diverso. É muita coisa diferente. E você, de fato, é exatamente sobre o ponto que a gente estava falando há pouco tempo, sabe, Lu? Você tem que se adaptar. Não tem jeito. No começo é um sofrimento. E vou te dizer que o pior de sofrimento de adaptação ainda está por vir. Tá? Ai, meu Deus. No começo você começa se adaptando, olhando e aprendendo por repetição. Você começa a entender que, cara, um processo que tinha fluxo, que tinha tempo, que tinha governança, em 20 segundos tudo pode mudar, do nada você pode ser chamado, do nada você pode ser para tudo, volta, repensa. E você começa a pensar, meu Deus, mas como é que você lida com isso? Como é que você põe regra dentro disso? Como é que você... Mas é muito gostoso, E qual era o principalmente para pessoas. Tô curioso agora, qual era o seu foco lá? Olha, eu cuidava de toda a parte de pessoas, contratação, a parte de desenvolvimento, tem tudo de uma área de pessoas, absolutamente tudo. Eu contratava, eu fazia desligamento, eu fazia acompanhamento, eu fazia parte de desenvolvimento, olhava os potenciais, fazia programa de estágio, programa de jovem aprendiz, absolutamente tudo. Você contratou que Casimiro? Você imaginar. Então, essa é a diferença. Para a parte de talentos, a gente tem talento é todo mundo. Eu e você, nesse momento, somos talentos. Porque nós estamos aparecendo na telinha. Tá. Eu era responsável por tudo que estava fora da tela. Então, por exemplo, o Benja é um talento. O Mano é um talento. Por quê? Porque eles estão na frente da tela. Entendi. Eles têm um formato à parte. Olha, não eles sabia. tinham uma área específica. Sim. Quem cuidava dele é uma grande amiga minha, a Paula Yang, que era diretora responsável pela área de talento. É tipo casting, então, casting? Tipo um negócio assim? O casting, ele tá ali muito mais para cuidar desses talentos do que efetivamente a galera que tá... É o elenco mesmo, como se fosse na novela, os atores, atrizes. E eu cuidava de todo mundo que fazia acontecer, de fato, aquilo ali no dia a dia. Então, o câmera, o áudio, quem passava ali, a parte de camarim, a camareira, a parte de maquiagem, de tudo que você imaginar. Então, legal. Eu só não olhava exatamente para as pessoas que estavam na frente da câmera. O atrás disso era tudo comigo. E, de fato, apesar de a dinâmica estar ali na frente, quem estava ali atrás tinha que correr 2 vezes mais para acompanhar aquilo que está ali na frente. Eu lembro, por exemplo, de uma situação super difícil que a gente passou na Fox Sports, foi o incêndio no ninho do urubu, que morreram várias crianças do Flamengo, incêndio...
Horríveis. Foram horas de gravação, assim, no sol, no meio Entrando ao vivo, né? lá no Rio de Janeiro, um calor absurdo. Então, ligando e, cara, a equipe precisa de água, a equipe precisa de protetor solar, a equipe precisa de guarda-chuva para diminuir o sol. De tudo a gente estava ali para, de alguma maneira, suportar, né? Interessante. Então, esse era muito o nosso papel, fazer com que existissem pessoas profissionais suficientemente capacitados para fazer acontecer o frente câmera. E confesso para você, foi super gostoso. Eu gosto dessa intensidade, eu gosto desse dia a dia, eu gosto dessa dinâmica. Maravilha. Gostava tanto da dinâmica que eu passei ali pela fusão. A Disney comprou a Fox Sports, então foi um processo extremamente intenso. A gente teve uma questão relacionada ao CAD, por exemplo. O CAD pediu um tempo para botar o Fox Sports à venda. Foi um processo extremamente sigiloso, complexo. Hoje, obviamente, é um processo aberto, né? Depois que a venda se concluiu para a Disney, mas foram momentos difíceis, de incertezas, indecisões, por mais que a Disney, por exemplo, seja uma empresa que tem muito cuidado de, olha, mas independente de qualquer coisa, se você sair, você vai ter um pacote de saída, uma garantia financeira. Então foi um momento muito difícil. E aí já tinha naquela época ali meus 10 anos de carreira, vivendo basicamente, Lu, de, olha, a Alemanha quer dessa forma, vamos fazer dessa forma. Olha, o corporativo que é dessa forma, vamos replicar dessa forma. Entendi. Menos estratégico, Argentina, mais operacional, né? No tático. Porque a gente executava a estratégia, né? Colocava ela de pé. Tinha ali um viés nosso de dar alguns cruzamentos com a nossa cultura, uma regionalização, mas ainda assim não era de fato criar a estratégia por trás, né? Só que eu já tinha aprendido muito, eu já estava num momento que eu falava, cara, e agora? Eu quero fazer diferente, eu quero poder, de fato, fazer diferente. Uma pausa, Marcela, uma pausa. Uma pausa para te perguntar uma coisa. Eu dei uma aula recente sobre RH estratégico, e uma coisa que a gente percebe é o seguinte, muitas vezes o profissional que entra na área de RH, ele também não se posiciona estrategicamente por causa de uma lacuna de origem. Por exemplo, nós que viemos da psicologia, a gente tem um olhar de negócio ainda muito carente, né? Porque a gente não tem isso sendo desenvolvido na nossa formação. A gente olha para o comportamento humano, mas a gente não entende como esse link vai para o negócio. Então, para quem está aqui e ouve a gente, está nessa trilha de RH, muitas vezes vive essa angústia. Esse lugar estratégico do RH é o RH realmente fazendo a transformação do comportamento, dialogando com a estratégia da empresa. E eu tô vendo que isso foi despertado em você. Mas como é que você tapou essa lacuna de formação, né? Cara, Lu, acho que você fez uma pergunta que normalmente eu trago como dica para quem está entrando na área de recursos humanos, né? Que para mim foi quase que uma virada de página na minha cabeça mesmo, assim, algo que me fez abrir o olhar para algo que talvez poucas pessoas ainda tenham esse feeling, né? Eu sentia exatamente isso. Desde da Profarma, eu sentei numa cadeira de business partner. E desde o momento que eu sentei na cadeira de business partner, Lu, o que eu sentia de maior dificuldade? Por exemplo, eu ia atender uma área de finanças. Cara, os caras falavam ali do BP e como funcionava a estrutura do BP, onde é que eu provisionava custo, onde é que eu provisionava receita, como é que eu olhava para o meu forecast. Cara, é tudo muito técnico. Aí eu sentava com um time de growth. Não, olha, mas growth ali é uma mentalidade, a gente tem que saber onde é que a gente desenvolve alavancas, como é que a gente constrói essas alavancas, os nossos leads, onde é que a gente... E eu olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu, tudo que eu aprendi foi Freud, Foucault, Lacan, e agora para onde é que eu vou, o que eu faço? E aí lá em 2007, eu fiz... Não, 2017 ainda estava na faculdade, 2017 eu fiz uma pós em gestão de negócios. Entendi, sim. Porque foi a hora que eu falei assim, cara, eu quero poder minimamente entender o que esses caras estão falando na minha frente. Sim. Porque eu era
bicho ousado, né? Eu falo, Aham, cara, eu quero participar das reuniões, eu quero estar na tua weekly, eu quero estar na claro. tua daily, Aham, eu quero participar da tua all hands, eu quero entender como é que tá a tua dinâmica. sim, Porque quanto mais, e aí dica de novo, galerinha sim. de RH que tá ouvindo a gente, quanto mais você entende do negócio, quanto mais você entende da área que você tá, melhor você vai ser. Perfeito. Melhor você vai entender o perfil do líder que você está lidando. Aham, Melhor você vai projetar. Poxa, estou sentindo aqui que esse projeto vai crescer. Será que vai ter uma necessidade de um headcount? uhum, Será que eu já começo a olhar no mercado essa exatamente, vaga? é isso aí. Cara, será que entrevistei esse cara, recruiter, entrevistei esse perfil. Pô, eu tô ali na reunião. Eu sei que o líder, ele tem zero esse skill e que É, ele precisa desse skill para o projeto. Deixa eu apresentar esse candidato é aqui para esse isso aí. líder. E olha, Isso Marcela, vai fazer a diferença. e olha uma coisa interessante. Às vezes o RH se posiciona, às vezes, de uma maneira distanciada do negócio, e às vezes o próprio RH é um agente de sofrimento dentro da organização. Porque quando você não entende do negócio e você entra numa prática, às vezes tem práticas aí que. Vou dar um exemplo aqui. O Agile. Eu quero implantar um Agile dentro de uma cultura de confiabilidade altíssima, ou seja, não dialoga. Aí eu vou lá e contrato uma consultoria, vem aqui falar de Agile para os meus engenheiros. E eu estou gerando angústia nas pessoas porque eles vão ver aquilo ali e vão falar, meu Deus, isso aqui não é nada aplicável, não é minha realidade, eu para comprar um parafuso, eu tenho que pedir autorização a 50 pessoas. Então, o que vocês estão querendo de fato? Então, essa lacuna, às vezes, gera sofrimento porque eu adoto uma prática que não está alinhada à minha estratégia, né? Você ter clareza da estratégia do negócio é o que vai te fazer ser um RH estratégico. Uhum, Não adianta você se auto-intitular um RH sim, estratégico, se de fato você não conhece do seu negócio, se de fato você não conhece o caminho que seu negócio está tomando, até mesmo para apoiar no desenvolvimento das pessoas. Esse exemplo isso. que você trouxe é incrível. Uhum, Se você não conhece para onde a empresa está indo, para você apoiar de forma estruturada esse uhum, caminho, você gera mais ansiedade, você isso. aumenta a lacuna e você não está minimamente se importando com as pessoas. É isso E aí. aí é onde entra, a gente sempre fala, né? Ah, não, tem muito, a gente ouve muito, RH de abraçar árvore, RH de abraçar árvore. Cara, não é RH de abraçar árvore. É RH que entende de negócio. Aham, RH que entende a cultura que ele participa. sim. Eu vou te dar muito exemplo aqui no G4. No G4 a gente tem uma cultura de resultado. Uhum, Não adianta eu chegar aqui e propor ações que eu não tenha visibilidade de qual vai ser o resultado no final do dia. isso. E é tão simples quanto eu preciso trazer dados, eu Uhum, preciso trazer fatos, sim. eu preciso me embasar para construir qualquer coisa, Lu. Uhum, uhum, Acho que esse é um gap que a gente precisa suprir enquanto área, e quanto mais a gente aprender que suprir esse gap não é nos distanciarmos das pessoas, pelo contrário, exato. a gente ganha a Aham, proximidade das pessoas. aham, A gente mostra para as pessoas que, olha, eu posso te ajudar a crescer. isso. Porque o que o negócio quer é que você cresça, mas que você cresça baseado em fatos, em dados, em desenvolvimento efetivo, trazendo retorno para o negócio. E a gente cria A coerência, né? maior Coerência. É coerente, né? coerência e consistência. Uhum, Eu sempre falo, meu time está cansado de ouvir isso. As palavras, eu brinco que são palavras mágicas, cara, eu vou sempre questionar. Não vem me dizer, eu acho isso. Não adianta ter sim. achismo. Achismo, todo mundo tem achismo. Uhum. Todo mundo. E se tem uma área que todo mundo tem achismo, é a É, área de pessoas. é mesmo. Todo Não mundo é. dá pitaco, né? Todo mundo tem Todo opinião. mundo É é. que nem a nossa profissão, Lu. É. Todo mundo acha que tem um pouquinho de psicólogo. Agora então. Olha, mas veja bem, deixa eu te Uhum. falar uma coisa. Eu vi ali num filme que eu assisti, um Sim. psicólogo que trabalhava desse jeito. É. É assim, Aham. É. não adianta. Então, quanto mais a gente traz profissionalismo, quanto mais a gente traz a visão de dados, Sim. quanto mais a gente traz a visão de como que eu trago consistência, como que eu trago visão de negócio para as nossas áreas. Estou passando agora pelo desafio de produtificar. Como que eu vou produtificar aqui dentro daquilo que eu entrego, Aham. das minhas atividades? Aham. Eu tenho que produtificar, eu tenho uma academia de liderança. Sim. A academia de liderança nada mais é de como eu desenvolvo os meus líderes. Certo. Como que eu falo para os meus líderes
aquilo que é crucial Aham. para eles do ponto de vista de desenvolvimento. Sim, E aí, óbvio que a gente tem ali líderes que estão sentados na cadeira pela primeira vez, sim. líderes que já têm um tempo, líderes que já são líderes de líderes. Uhum. Como que eu olho para esse todo? Legal. Maravilha, eu criei esse produto, é um produto, eu trabalho com educação. Por Uhum. que que eu não posso vender esse produto do ponto de vista de desenvolvimento? Sim. Se eu trabalho numa empresa que trabalha com educação de empreendedores. Aham. Agora, se eu tenho um viés de que eu estou aqui enquanto RH só para olhar para as pessoas e fazer mais do mesmo, eu vou fazer só recrutamento e seleção, eu vou ficar ali rodando, Sim. entregando o básico. Uhum. O nosso papel é Sim. se desafiar enquanto profissional, se desafiar enquanto pessoa, se desafiar enquanto área. Sim. Então, sair ali da zona de conforto é muito gostoso quando você está ali, você sabe, você já está entregando, você já sabe como entrega, você já sabe como faz. Que maravilha! Mas e o próximo passo? É. E aí, me conta então como é que foi a entrada no G4, porque você teve esse caldeirão aí de experiências e foi para uma empresa que é uma empresa que se destaca em educação, ao mesmo tempo com um forte diálogo digital, né? Com uma inserção digital enorme. E eu fico curioso para saber como é essa estrutura, a dinâmica de pessoas de uma empresa como o G4. Olha, a nossa área específica, enquanto área de pessoas, ela está dividida hoje em três grandes áreas, Uhum. tá? Eu sou responsável por toda a área de pessoas e a gente tem três grandes áreas. A primeira delas, que é o mais importante, porque cuida da entrada de pessoas, Sim, cuida da seleção de pessoas e o principal, garante que a gente está contratando pessoas adequadas à nossa cultura, sim. né? Então, por exemplo, um indicador nosso aqui não é tempo de fechamento de vaga, não é a Uhum. quantidade de vaga que eu fecho. O indicador nosso é quanto tempo as pessoas ficaram aqui. Sim. Quantas pessoas eu perdi dentro dos primeiros meses? Uhum. Por quê, Marcela? É um indicador relacionado a tempo ali de pessoas que ficam os 3 primeiros meses. Que a nossa cultura é absurda. Hum. A nossa cultura, ela é muito forte. Sim, A cultura organizacional por si só, ou ela expurga, ou ela puxa. sim. Quando ela é forte, isso se intensifica. É, Então a total. gente vinha perdendo muita gente nos 3 primeiros meses. E Olha. claramente é falha de processo nosso. Uhum, uhum. É um filtro que a gente precisou melhorar, a Sim, gente precisou olhar para isso com mais cuidado sim. e garantir que a gente tenha perdido um número menor e aumentado a nossa retenção dos nossos talentos. Entendi. Então, a área de Talent Acquisition ela é responsável por esse processo. Certo. E ela é responsável também por acompanhar essa pessoa depois que ela entrou aqui. Ela Faz o. entrou, pelo menos os 3 primeiros meses, ela tem que ter uma proximidade, perguntar o Sim. que o líder dela tá. O líder dela tá fazendo one-on-one? O líder dela tá acompanhando? Ela teve um onboarding diária? Ela Uhum. foi adaptada? O buddy dela, né? Que a gente tem um programa de Parceiro, buddy né? aqui, que é um programa de Aham. parceiro, de acompanhamento, que quando ela chega, ela recebe esse buddy, batiza esse buddy. O buddy dela esteve presente, trouxe para ela insights bacanas, trouxe para ela o que é a nossa cultura, Sim. os principais pontos da nossa cultura. Então, esse é o time responsável por isso. Ó, mas Eu tenho um rapidinho. segundo, Rapidinho. Só óbvio, pra óbvio, gente contextualizar. Hoje o grupo G4 são quantos funcionários ao todo? 320. Uau, 320. Nossa! E quantos anos, assim, É. essa expansão, ela Cara, vem dobrando, aqui é? o nosso diferencial é o nosso crescimento. Sim. Em 2022, a gente começou com cento e poucas pessoas e agora a gente está com mais de 300 pessoas. Esse é o Nossa! nosso grande diferencial. Nossa! Então, assim, E aí, é algo muito forte aqui é dentro. brutal, É, triplicou, né? sim. E é uma empresa que tem clareza de onde quer ir, como quer ir, de estratégia, de direcionamento, de É. exatamente para onde eu vou, como eu vou. Nós temos fundadores muito presentes, Aham. né? A gente tem o Thales Gomes, o Sim. Alfredo Soares e o Bruno Nardon. São profissionais extremamente competentes no mercado. A gente tem também o Tony Celestino, que também Uhum. veio como founder. São 4 profissionais que, do ponto de vista histórico,
construíram coisas, startups extremamente relevantes no mercado. E eles trazem exatamente isso para a gente, né? Eles trazem esse conhecimento do empreendedorismo. Eles já Sim. apanharam muito do mercado. Aham. Então, hoje, o que eles fazem é trazer tudo que eles apanharam do mercado para os nossos empreendedores brasileiros, E para que eles aí? entendam como melhorar os seus Aham. processos, como dar o próximo passo, seja para resultado, seja do ponto de vista de aumento de cliente, seja do ponto de vista todas as dores. A gente tem aqui mentoria para que esse profissional ele possa se desenvolver, esse empreendedor ele possa se sentir num ambiente que Eu ele já tô quase consiga. querendo também, viu? Eu já tô quase, ó. Isso Olha, que eu chamo de pitch, tá, gente? Vocês estão vendo aí, né? Eu já quero ser alguma coisa aí do Grupo G4, aluno de alguma coisa aí, já tô venha, precisando. você vai amar. Já vou te adiantar. Inclusive, por exemplo, quando a gente estava falando lá atrás Ah, de desenvolvimento da área de recursos humanos, a gente tem uma imersão que é a imersão Traction. A Traction ela tem tem três grandes vieses, né? sim. Ela olha para growth, ela olha para práticas de gestão e ela olha para a área comercial Uhum. e para a liderança também. Então, o grande objetivo da Traction é você colocar a mão na massa. A Hum. gente diz que a Traction é abrindo a caixa preta do G4. A gente mostra as nossas práticas, a gente mostra os nossos indicadores, a gente abre o nosso Notion, não sei se vocês Nossa! conhecem o Notion, que é um Mas aí diretório de isso é uma baita documentação. responsabilidade, né? Cara, Sim, aí vem sim. uma coisa do tipo walk the talk, né? Seja o que você pratica. Aqui a gente fala que nós vendemos a verdade. Legal. Jogamos o jogo abertamente. Aham. Então, esses são os nossos valores. A gente abre para os nossos alunos. Olha, essa aqui é a caixa preta do G4. Então, por exemplo, para um profissional de RH que está buscando se desenvolver, conhecer, para apoiar de fato um empreendedor, para estar do lado dele, para poder. Que é isso? Quanto mais ele se souber qual a dor do empreendedor, Sim, melhor ele vai apoiar. muito bom. Mais fácil ele vai apoiar. É. Porque, por exemplo, Lu, você vira para mim e fala assim, poxa, Marcela, eu tenho uma dificuldade aqui de aquisição de novos clientes. O meu Uhum. funil de aquisição, ele não está funcionando adequadamente. Eu Sim, preciso entender aonde que eu preciso melhorar. Eu preciso descobrir novos canais de aquisição. sim. Cara, se você falar isso hoje para grande parte da área de recursos humanos, eles vão entender. Uhum. Óbvio que eles vão entender, porque já é algo muito Sim, disseminado é. no meio de negócios. Mas ele conseguir aprofundar, trocar, fazer provocações, Sim. é a virada de chave que a gente estava Influenciar, né? falando. É o estratégico realmente, né? Aí é o estratégico. E a gente está Então, num momento muito especial da área, né, de pessoas, né? E aí você pode até trazer isso com mais propriedade, porque quando vocês lidam com tantos empreendedores, tem um texto do Simon Sinek que ele fala, né? Todos os negócios são feitos por pessoas, todos os clientes são pessoas, todos os funcionários são pessoas, então se você não entende pessoas, você não entende negócio. Então, eu acho que todo empreendedor tem que ter esse olhar, tanto da parte técnica de gestão, mas a centralidade das pessoas hoje é inegável, né? Estamos numa área especial, um momento especial da nossa área, né? eu acho que é mais do que o momento especial da nossa área, é a conscientização Sim, do que é pessoas. sim, A conscientização de que tudo passa por pessoas. sim. É muito complexo a gente querer fazer qualquer mudança. É Uhum. muito complexo a gente querer fazer qualquer estratégia de negócio se a gente não souber como lidar com pessoas. Sim, sem Você dúvida. vai falhar. Óbvio que hoje a gente tem a tecnologia, por exemplo, a gente vem trabalhando muito fortemente. A gente Uhum. está lançando uma ferramenta G4 OpenAI, que está ali olhando para a inteligência artificial, uma inteligência do G4 ligado com interface na inteligência artificial. Hoje é algo que a gente está produtizando de Sim. fato. Então, que beleza, olha, tá chegando a inteligência artificial, tá ficando cada vez mais consistente. E Uhum. aí entra sempre aquela discussão, vai substituir pessoas. As pessoas, elas hoje são insubstituíveis. Sim. Eu preciso de alguém ali para dizer qual tipo de retorno que eu quero da inteligência Para artificial. fazer as Eu perguntas, preciso né? imputar
E se eu faço pergunta errada, a inteligência artificial me dá a resposta errada. Sim. O João Vitor, que é o nosso CEO, ele faz um trabalho muito intenso. Inclusive, ele que desenvolveu essa ferramenta para o G4. Então, ele faz um trabalho intenso com o nosso time de saiba fazer as perguntas. Ô Marcelo, saiba fazer as perguntas certas. Eu sou meio geek, tá? Tem um livro, eu tenho um livro que é meu livro de cabeceira. Eu até botei no meu livro isso, chama-se O Guia dos Mochileiros da Galáxia. Mochileiros da Galáxia. Aí, eu tenho aqui no meu livro, esse aqui é o meu, tá? Eu vou mandar um pra você, viu? Faça favor. Aqui tem o 42, tá vendo? E eu tenho tatuado também aqui o 42, né, no braço do astronauta. Essa história do 42 tem a ver com isso que a gente tá falando. Me conte. Uma civilização criou um supercomputador que respondia todas as perguntas do universo. E aí uma sociedade que criou esse supercomputador fez a pergunta: qual é o segredo da vida, do universo e tudo mais? E o computador disse: olha, voltem daqui a alguns milhões de anos que eu daria a resposta. E aí passou todo aquele planeta vivendo na dependência dessa resposta. Meu Deus, o que será o segredo da vida, do universo e tudo mais? Eles passaram anos e anos. E aí passou esse tempo todo, chegaram no computador e falaram: e agora? Aí o computador: eu sei qual é a resposta. 42. E aí o povo ficou revoltado, não é possível, a gente levou milhões de anos, como é que a resposta é 42? Aí o computador disse: olha, eu tenho certeza que é 42. Não é possível. Aí o computador disse: não, o problema não está na minha resposta, está na sua pergunta. Vocês agora precisam criar um computador que faça a pergunta correta. E aí eles criaram um computador que é o planeta Terra, que são as pessoas. Então de fato, essa é a nossa história, né? Fazer perguntas, né? Muito bom. E fazer as perguntas certas, da forma certa, para que a gente obtenha. E assim, como é que você cria esse computador que faz pergunta? Né? Sim, você pode, obviamente, aprender a fazer as perguntas certas. Sim. Mas ainda assim, vai passar por você fazer as perguntas certas. Sem dúvida. E essa é a grande diferença, né? Você entender das mudanças tecnológicas e entender como é que você traz isso para o teu dia a dia, sem medo. Sim. Sem receio. Sim. Porque quando a gente tem medo, quando a gente tem receio, a gente não se aprofunda da forma que a gente deve se aprofundar. Isso. A gente não tira da frente... Segurança psicológica, né? A gente começa a criar coisas onde não existem. Sim. Não existem problemas em você ter uma tecnologia que te responde, que te traz respostas de maneira mais rápida. O problema existe a partir do momento que você tem medo de aprender sobre aquela tecnologia. Exato. Porque você realmente vai ficar para trás. E vem então, cá... acho que Diga. Vai lá. Vamos lá, voltando, vou dar uma ré agora. Você tava falando da estrutura. Você tem lá 300 funcionários, um crescimento brutal. Parabéns pra vocês. Mas isso deve ser um desafio enorme, né? Aí você falou da estrutura da área. Você tem a área de Talent Acquisition, que deve estar assim, ó. Tá uma maravilha. Deve estar assim, né? Eu vi lá no Instagram do Grupo G4 que a meta é gerar 1 milhão de empregos através dos... Até 2030. Até 2030, através também dos alunos, né? Então, assim, realmente agressivo o número, né? Mas bem possível, né? Extremamente factível. Pensa que o crescimento dos nossos alunos, depois que passam das nossas imersões, ele é extremamente expressivo. Sim. Então, imagina que você chega aqui, você tem a sua empresa e você está ali num processo que ainda não tem muitos processos bem estruturados, ainda não tem uma governança bem estruturada. Sim. Então, você chega no G4 e aí você tem, por exemplo, o nosso produto de imersão e mentoria. É um dos nossos programas. É o programa de imersão e mentoria 4.0. Que é um programa com Thales, com Alfredo e com Nardon. Esse é o então, mais... É o top, né? O top no sentido de produto, né? O que mais vende, né? Não só o que mais vende, mas, assim... É o que é mais, hoje, do ponto de vista de onde o G4 nasceu, né? De onde ele vem. Isso. É onde você tem a oportunidade, por exemplo, de ter um tempo de mentoria com o Thales, um tempo de mentoria com o Alfredo, um tempo de mentoria ali com o Nardon e com alguns mentores convidados. É ali que você pode levantar a mão e dizer assim, olha, no meu negócio, hoje eu estou com dificuldade de definir a estrutura relacionada a como que eu implanto o meu CRM, por exemplo, né?
Então, maravilha, como que eu implanto meu CRM? Eles vão virar para você e dizer, olha, tem esse CRM no mercado, tem esse CRM no mercado, Entendi. esse CRM aqui é muito bom para essa estrutura, a tua estrutura, como é que é? Me conta sobre essa estrutura. Você pode contar como é a sua estrutura, ele vai te dizer qual CRM mais indicado para a tua Legal. estrutura, vai te passar ainda o contato do dono daquele CRM e você sai dali com, nossa, você sai com a cabeça, Aham. primeiro dia você sai com a, eu fiz já, né, antes de entrar no G4, o meu pré-onboarding foi fazer essa imersão. Legal. E o que eu mais ouvia no final do dia eram os empreendedores, assim, empreendedores que faturam milhões, Uhum. virando assim, meu Deus, dei tela azul. Tô nervoso, não sei para Buguei. onde eu vou, não sei para onde eu... Por quê? Porque um senso de, olha a quantidade de coisa que eu tenho para estruturar, olha a quantidade de coisa que eu Sim. tenho para organizar. É. Só que a diferença é você fazer isso, é você exatamente fazer essa jornada para dar o próximo passo. E uma coisa que eu percebi de vocês é que vocês são muito cuidadosos com a experiência também, né? Então, tem Totalmente. uma coisa também de construção de experiência bem delicada, cuidadosa, assim, pra pessoa realmente estar lá e ver o valor, né? Perceber o valor, né? Vou engatar aqui, vou voltar, vou fazer dois em um. Tá. Um fato, a gente é extremamente cuidadoso com a experiência dos nossos alunos. Sim. Desde cuidado a ter. Tem uns cuidados que eu acho assim incríveis. Por exemplo, Uhum. uma mãe empreendedora que está no momento de amamentação, que a gente produz ali um espaço para que ela tenha um ambiente Uhum. para que ela possa amamentar o filho dela naquele momento ali mesmo, no momento de imersão, mesmo no momento de aprendizado, mas para mostrar para ela, olha, fique confortável que a gente aqui Sim. pensa em tudo. Então, esse é um cuidado da nossa experiência, desde a experiência garantir que você tem um acompanhamento ali pós-imersão, para Sim. saber como é que você está implantando, como é que você está cuidando de todo o aprendizado que você Uhum. teve, né? Sim. Então, isso é muito com foco nos nossos alunos. E uma coisa que eu tenho trazido muito como diretora da área, eu tenho aqui um profissional incrível chamado Renan, que cuida da parte de cultura e da parte de employee experience, que ele cuida também da experiência dos nossos colaboradores, dos Olha que nossos legal. prestadores. Como que a gente cuida desses prestadores, como que a gente olha para as pessoas que trabalham com a gente Sim. também com esse olhar de cuidado, Sim. sabe? Como que a gente proporciona um onboarding bacana no nosso espaço de eventos, um onboarding que ele aprende, que ele tem a experiência, é como se ele tivesse a experiência de imersão ali, É. né? Eu vi que você fez um No recente, mesmo. não foi? Eu tava lá fuçando suas Isso, redes e eu vi isso, lá você isso. fazendo um onboarding. A gente ama receber novas pessoas aqui com a gente, que tem esse ambiente, esse momento. Desde ações de engajamento, a gente tem um programa super bacana, que é um programa de saúde integrada, que Sim. cada uma vez por mês a gente faz um esporte diferente. Então, mês passado a gente fez beach tênis, mês retrasado a gente fez uma corrida no Ibirapuera, Ah. porque a gente aqui, um dos nossos valores também é somos uma tropa de elite. Uhum. E tropa de elite, ela não funciona se não tem um cuidado, né, Sim. para que você permita o alto desempenho. O alto desempenho, ele passa pelo cuidado não só com a entrega, mas também com o corpo e com a mente. Sim. Então, a gente tem muito esse cuidado de incentivar a todos aqui a buscarem um tempo, buscarem um momento para cuidar do corpo, para cuidar da Que mente. legal. Quando eu falo cuidar da mente, é fazer uma leitura, né? Sim. Ler um artigo, se desenvolver, fazer uma meditação, Uhum. ter um momento com a sua família. O que te faz bem? Sim. Qual é o momento? O que te Qual é o faz seu play, né? Qual é o seu play? desconectar? Exatamente. Como que Ó, você entra no flow? avisa ao Renan, que eu já quero botar ele na minha lista aqui, porque designer de experiência é uma função nova nesse universo, né? A gente está falando aí de um modelo de gestão de RH que entende os pontos de contato da pessoa para construir experiências. É algo interessante porque fez surgir essa pessoa que vai ficar dedicada a isso. Então, como vocês têm aí, já avisa ele aí, viu? Ó, o Lucas Vou botou na lista avisar. lá. Vou terminar aqui e vou dizer, Renan, pode se preparar que você tem um podcast para É, gravar. isso aí. Maravilha. Sim. Então, ele é a segunda área que eu tenho aqui Sim. sobre responsabilidade. E a terceira área, que é com o Pedrão também, que é um profissional incrível, é a área de Talent Intelligence. Marcela, que diacho é uma área de Talent Intelligence?
A área de Talent Intelligence, ele cuida de alguns processos como desempenho, desenvolvimento, remuneração e People Analytics. Certo. Essas áreas, por que a gente tem esse viés? Que são áreas que geram inteligência para a área de Talent Acquisition, para a área de cultura, para a área de Employee Experience. Aqui passa a jornada da pessoa. A jornada da pessoa, ela é olhada de uma forma estruturada dentro dessa área, fornecendo dados para que as outras áreas procurem melhorar as experiências. Olha que interessante. Então, quando eu olho, por exemplo, para People Analytics, a nossa ideia, e aí é um dos projetos até o final de 2023, é que a gente tenha um one page de cada pessoa nossa. Uau. Que a gente olhe como que ela entrou e como que ela está hoje. Ela entrou em qual cargo, em quanto que ela tinha de remuneração, quais os skills que ela tinha, quais as competências que ela tinha, e o que ela adquiriu aqui dentro. O que ela ganhou de experiência, quais foram os aprendizados. Então, qual era a persona dela quando entrou e qual é a persona dela neste momento que estamos que legal. hoje. Mostrar para as pessoas o que elas são e o que elas se tornaram. Agregar valor para a experiência das pessoas. Agora me tira uma dúvida. No seu background não tinha modelos, né, com esse tipo de estrutura. E não. Aí você foi para o grupo G4. Já tinha essas estruturas. Como é que você foi desenhando essa equipe? O que você buscou de fonte? Conta um pouquinho aí. Cheguei aqui há 5 meses atrás. Quando eu cheguei, a gente tinha 2 estruturas, especificamente. A de Talent Acquisition e a de cultura e Employer Branding na época. Nem era Employee Experience, era Employer Branding. E era um time, se eu não me engano, de 7 pessoas. Então, hoje a gente realmente vem reestruturando e remodelando a área de pessoas. Legal. Né? E aí, óbvio, eu tenho primeiro, antes de mais nada, que eu absolutamente não seria capaz de nada sem esse time. Eu tenho um time absurdo de inteligente junto comigo. Peraí que eu vou botar palma aqui. Feedback pra equipe em tempo real. Equipe, vocês são maravilhosos. Viu? Olha, eles são incríveis mesmo, assim. Eles me provocam, eles trazem inovações do mercado, eles trazem o que a gente tem de novo, o que a gente... E o meu papel nada mais é do que encher o saco deles. Esse é o meu papel. Esse é o meu papel, é tirar eles da zona de conforto e dizer assim, que isso? O que você está me trazendo aqui? Não, você é capaz demais. Eu sei que você é capaz demais. Olha só que legal. Onde é que você achou essa referência? Mas você foi lá fora? Você buscou Harvard Business Review? O que tem de diferente no mercado? O que as empresas que são bench pra gente estão falando? O que a Reforge tem de artigo legal que você buscou que a gente possa implantar aqui? Esse é o meu papel. O meu papel é provocar. O meu papel é cutucar a onça com vara curta até ela me morder. Até eu dizer assim, viu que você era capaz? Viu que você pôde? Viu que você... E assim, é o meu princípio de vida, né? Todo mundo cresce junto. Todo mundo se desenvolve. Todo mundo dá o próximo passo. E o que é legal... Essa é a parte boa. E o que é legal é que essa sua fala, me corrija se eu estiver errado, mas ela transmite também muito da cultura do lugar onde você está, né? Sim, sem dúvida. A gente acabou de fazer a nossa pesquisa de clima e tem uma pergunta que não existia na pesquisa de clima e que eu, discutindo com o Renan várias vezes, a gente falou, cara, a gente precisa botar essa pergunta. E a pergunta, ela traz o questionamento do por que você trabalha no G4. Quando eu cheguei há 5 meses atrás, eu fiz um diagnóstico com toda a nossa liderança e com algumas pessoas mais estratégicas, perguntando, cara, qual a sua visão da área de pessoas, o que você espera da área de pessoas, o que você espera da minha cadeira de diretora, contando um pouquinho. E aí foi super bacana, porque uma coisa que foi padrão nas pessoas que eu conversei eu vim pro G4 para trabalhar, me perdoe a expressão, com gente foda. Era essa a frase que eu mais ouvia, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara... Tá aqui, esse é um indicador. As pessoas vêm pra cá porque elas querem se desenvolver. Elas querem crescer. Elas querem... ser provocadas, né? Serem provocadas. E aí a gente colocou na pesquisa de clima.
eu vim para cá por conta de remuneração, eu vim para cá por conta de protagonismo, eu vim para cá por várias opções. Uhum. E aí, obviamente, como a gente já imaginava, quem ficou ali em primeiro e em segundo lugar as pessoas estão aqui por conta de desenvolvimento. Ah, tem que e porque botar. elas Não, trabalham... peraí, pausa. Tem que botar na pesquisa a frase correta. Estou aqui porque eu quero trabalhar com gente foda. Atenção. Mas a segunda hashtag, estou aqui. Vou botar aqui, ó. Vamos mudar essa pesquisa. Vamos botar a pesquisa que eu vim aqui pra trabalhar com gente foda. Pronto. Então, mas a segunda, eu vim aqui para trabalhar com pessoas diferenciadas. Viu? Tá bom, E tá ficou ok. em segundo lugar. Tá ficou ok. em segundo lugar. Primeiro e segundo lugar, bem pertinho. Que Essas demais. foram as duas principais respostas. E olha, eu acho E que... é isso. Aham. Fale. Desculpe. Não, é isso, assim, as pessoas querem se desenvolver, Sim. serem provocadas, as pessoas querem aprender com quem é inteligente, com quem tá ali do teu lado. Ninguém quer trabalhar no mais do mesmo. Uhum. Mais do mesmo, maravilha. Sim. Então, qual o próximo passo? Olha, eu fico assim encantado com essa ideia, porque eu te perguntei aonde você buscou e você, ao invés de me trazer uma resposta de fora, você me trouxe de dentro. E acho que isso já de fato já vai servir para muita gente aqui que está ouvindo esse podcast, porque às vezes nem o próprio RH investe no potencial que tem na equipe, né? E olha como você conseguiu e você está trazendo já uma experiência real, bem sucedida. É claro que deve ter muitos desafios nessa empreitada aí. Tô vendo só essa conta aqui de 100 para 300, eu já imagino como deve ser o dia a dia, mas é demais, até pela estrutura, uma estrutura diferente, porque essa área de inteligência retroalimentando as outras áreas é demais isso. E vocês trabalham com muitos sistemas suportando isso? Sistemas, processos? Hoje, o único sistema, assim, a gente tem um sistema que a gente utiliza, que é um sistema que é a Pin People, que a gente utiliza para fazer essas pesquisas, que é um sistema super bacana. Sim. A gente está estudando um outro sistema, que é as ASUS, do Alexandre Maluli, um founder também maravilhoso, incrível, que tem um sistema para a área de pessoas completamente diferenciado. E, obviamente, a gente usa o G4 Skills para desenvolver o nosso time. Né? Então, é um produto nosso que a gente usa para dentro de casa. Então, a gente tem o Onboarding Express, por exemplo. Então, toda segunda a gente tem um dia de onboarding completo, uma vez por mês, Sim. que é um dia inteiro de onboarding, mas as pessoas vão entrando ao longo do mês, Sim. né? Então, maravilha. Para essas pessoas que entram, a gente tem dentro da nossa plataforma, né, de educação, que é o G4 Skills, a gente tem o Onboarding Express. A gente tem lá vários treinamentos, a gente olha os nossos treinamentos, a gente olha a necessidade da nossa equipe e a gente joga lá os treinamentos. Hoje de tarde, por exemplo, eu estava gravando um treinamento da área de pessoas para o G4 Skills. Então, olha! O que a gente mais faz é aumentar o nível de desenvolvimento do nosso time. Sim. Porque é assim que a gente cresce, né? Desenvolvendo as pessoas. Que demais, vou botar minha palminha aqui, minha palminha. Marcelo, é o seguinte, ó, entramos aqui no Flow, já estamos a 52 minutos, eu perdi a noção do tempo, não sei onde estou agora, estou já conectadíssimo nessa história. Ai, Deus. A gente tá chegando aqui na reta final. Deixa eu ver se... com curiosidade, hoje são quantas pessoas na sua equipe hoje? Hoje, 11. 11 pessoas, né? Comigo. E qual o que você imagina aí pro futuro? O que tá vindo aí? O que você pensa aí de sei lá, 2023, 2024? Como é que vocês estão... Olha, 2023, o meu grande desafio é concluir a organização dos nossos processos. Sim. Porque sem processos organizados e estruturados, eu não cresço. Exato. Eu começo a entrar na bagunça, sabe? De apagar ter que incêndio, né? Apagar pequeno incêndio. Pequeno frio, surgiu um foco aqui, apaga. Surgiu um foco aqui. Sim. Então, 2023, o meu foco é estruturar e organizar todos os nossos processos. Sim. E aí, 2024 é pau na máquina de inovação e só vambora. Yes. Primeiro a gente entrega resultado, organiza, depois a gente
Desce na inovação. E eu já quero deixar aqui, então, 2 coisas amarradas. Primeiro, Renan, meu amigo, estarei com você muito em breve para falar de Employee Experience. E depois eu quero falar desse People Intelligence aí, que eu amei. Eu quero saber de tudo o que vocês estão fazendo. E ano que vem... Certo, ele vai adorar. Então pronto. Bom, Pedro e Renan, vocês já estão na minha lista. E ano que vem, quando tiver com isso, as inovações, eu acho que a gente poderia fazer um sobre inovações na área de RH, hein? Vamos? Já vou te dar um leve disclaimer. Sim. A gente já está usando, dentro da nossa área, para alguns processos, a inteligência artificial. E aí? ChatGPT? E aí que eu vou deixar para 2024. Ai, meu Deus. GPT, eu já tô curioso. Como é que esse povo usa? Veremos cenas dos próximos capítulos, muito em breve. Marcela, foi bom demais esse papo. Eu queria que você deixasse aí alguma dica, alguma última mensagem para as pessoas e também seus contatos. Eu acho que aqui a gente vai aproveitar esse podcast, porque eu tenho certeza que as pessoas vão querer se conectar com você, acompanhar tudo que você está fazendo. E até 2024 vai vir gente me contando, que você vai dar outros spoilers. E as pessoas vão me contar, que eu sou muito curioso. Fala aí um pouquinho pra galera. As pessoas vão te cobrar. Vão dizer assim, a Marcela tá fazendo um monte de coisa, chama ela. É isso aí. Saber. Deixa aí uma mensagem pro pessoal. Vou deixar minha mensagem e eu quase que na linha de que eu sempre faço e que eu falo e que eu me provoco, é aonde você quer chegar e como você quer chegar. Sim. É a linha de autorresponsabilização. Não delegue pro outro o que é seu. Sim. E a sua carreira é sua. Isso aí. Então, se você quer crescer, você quer se desenvolver, você quer dar o próximo passo, se você tem ambição, se você quer fazer diferente, não espere parado, porque o trem, ele passa e você não vê. Se você vai arrumar a sua mochilinha quando o trem está passando, ele vai parar na estação e não vai dar tempo de você arrumar. É isso aí. Você tem que estar com a tua mochilinha preparada, ali, Mochileiro das Galáxias, aqui, nas costas, trem parou, e só embarca, só vai. Para isso, tenha responsabilidade sobre a sua carreira, esteja sempre se provocando, esteja sempre querendo ser mais, dar o seu melhor, incentivar as pessoas ao seu redor a fazerem o mesmo. Assim vocês todos vão crescer juntos. Isso para mim é o principal. Que demais! E como é que as pessoas se conectam com você? Passa aí no Instagram, LinkedIn. Marcela Zaiden, esse é o Instagram da pessoa. Adoro usar o Instagram, adoro me conectar com as pessoas, adoro abrir caixinha para responder dúvida. Então, por favor, se conectem comigo. E LinkedIn também, Marcela Zaiden. Vai ser fácil. Marcela.Zaiden no Instagram, LinkedIn Marcela Zaiden. Z-A-I-D-E-M no final. Que maravilha. Marcela, obrigado. Até breve. Vamos encerrar o nosso podcast Aperte o Play muito especial. Esse Aperte o Play RH foi um oferecimento da BRH Bahia e da PeopleFlix. No Mundo Tech somos People. Cara, eu amei. Mande pra todo mundo que você acha que vai se sentir impactado, não só pra RH, porque hoje a gente expandiu as fronteiras pra empreendedores. Vocês sabem, né? O mundo é de pessoas, é tudo sobre pessoas. Um abraço, até a próxima. Obrigado, gente. Fui! Valeu!